amores, tudo bom com vocês? Bom, a gente tá aqui de volta trazendo essa proposta de make de felina, que é pra fugir um pouco do gatinho clássico e dar um quê diferente pra você mitar no bloquinho, né? Pra você realmente causar. E eu sei que pode parecer difícil, mas eu prometo que essa make não é difícil, ela só é trabalhosa, tá bom? Então assim, essa make é pra aquele dia do bloquinho que você quer chegar chegando, mas que você tem que ter tempo pra fazer ela antes, né? Porque ela é elaborada. Então assim, o que eu pensei? Se eu fosse fazer o tutorial todo falado que a gente costuma fazer, a gente ia tomar muito tempo. Então eu resolvi gravar todo o tutorial e aí eu vou dublar ele, ok? Então eu queria que vocês me dessem o feedback de vocês no final, se vocês prefeririam o tutorial normal, que a gente faz, sempre falando e narrando ao mesmo tempo, ou o tutorial narrado depois, tá? E antes que eu esqueça, porque eu sempre esqueço em todo vídeo, por favor, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, tá? Se você já gostou dessa make, a gente tem muito tutorial de make aqui artística, principalmente pro carnaval. Fortalece a amizade, dá aquele like, tá? E ativa o sininho, porque o YouTube não costuma entregar os vídeos pros inscritos. Então já vão ajudar, né? Dar aquela força. Então ativa o sininho pros vídeos aparecerem pra você. Dá o like e comenta aqui embaixo que makes vocês querem ver aqui no canal ou que tipo de conteúdo vocês querem ver, ok? Então vamos pro tutorial. Bom, amores, então vamos direto pro tutorial. Eu vou começar contornando o rosto com esse bronzer da UW7. E aí eu vou aplicar do cantinho da orelha desse ossinho em direção ao final da boca, tá? Não precisa ter medo de aplicar bastante, porque a gente vai fazer realmente um contorno de rosto bem marcado para servir de base para as nossas pintinhas de leopardo. Sempre esfumando bem, tá bom? Sem preguiça, pode esfumar com vontade. E eu escolhi esse pincel justamente porque ele me permite aplicar bastante produto de uma só vez. Bom, agora eu vou passar um pouquinho aí no queixo para dar uma diminuída e deixar o rosto com formato mais quadrado. E na testa também para dar uma diminuída aí nesse aeroportinho de mosquito que eu tenho. E para dar um formato para esse rosto e a base, como eu já disse, pra gente colocar as pintinhas, ok? Como vocês podem ver, eu dei uma exagerada no contorno e aí eu resolvi voltar com um pouquinho de pó para poder corrigir essa parte, porque eu avancei demais com o... Bom, agora eu vou aplicar esse blush da Wet n Wild na cor Melon Wine, que é um tom um pouquinho mais quente. Nessa parte aí, mesclando já com o contorno para ficar bem natural, para você não conseguir nem ver a transição. E o segredo é aplicar com a mão bem... Agora eu vou voltar com o bronzer, porque eu tinha esquecido de fazer o contorno no nariz. E vou dar uma afinadinha nele aí em cima. E vou levando também esse bronzer para esse côncavozinho que leva para a sobrancelha, tá? Para dar uma impressão de que os olhos são um pouco mais profundos. Como a gente está fazendo uma coisa, um animal, né? Então é importante fazer esse côncavozinho para poder dar uma aprofundada nesse olhar. Não tem segredo. É só aplicar realmente bem nesse topinho do nariz, não se empolga, não traz pra perto do olho. Como vocês podem ver aí, eu aplico uma linha bem pertinho do nariz. E agora eu volto com o iluminador da Bendita Make, o Pó de Rica. Eu amo esse iluminador de paixão e olha aí o porquê. Aplico com batidinhas e depois volto esfumando pra deixar sem nenhuma marcação. Dessa vez a gente vai fazer uma sobrancelha diferente, e esse é aquele tipo de detalhe da make que faz toda a diferença, porque vai dar um ar mais animal, mais selvagem pra nossa felina, tá bom? Então eu tô penteando todos os pelinhos pra cima, e eles vão servir de base justamente para o nosso preenchimento. Para preencher a sobrancelha, como você já sabe, eu vou usar essa sombra queridinha minha da Rimmel, na cor Dark Brown. E vou, como sempre, começar fazendo essa base, essa linha de baixo da sobrancelha, definindo bem qual é o formato que eu quero que ela tenha, que é um pouco arqueado. E já vou aproveitando para esfumar essa sombra que eu já tenho no pincel. Eu estou usando um pincel de bastante precisão para me ajudar a fazer esses traços bem bonitinho, tá? Então aí essa parte é que eu vou arqueando a sobrancelha bem, para dar aquele olhar de felina. E depois eu venho preenchendo a parte de cima aos pouquinhos e fazendo o formato que eu realmente quero.
Eu deixei pra vocês verem no detalhe, porque eu sei que vocês sempre me perguntam como eu faço minha sobrancelha. E pra dar ainda mais precisão, eu vou usar esse lápis da NYX de sobrancelha também, que ele tem a ponta bem fininha, pra ir desenhando esses pelinhos direcionados pra cima na sobrancelha ao longo de toda ela. E esse é um trabalho de paciência, mas que faz toda a diferença no look final, tá? Então vai desenhando aí do começo até o finalzinho. E agora eu voltei aplicando um fixador de sombra da Vult, pra poder aplicar uma sombra bem escura. A sombra que eu vou usar é dessa paletinha conhecida já de vocês, da WC, a On The Rocks. E eu vou usar essa Last Call, que é um marrom bem escuro. O pincel que eu estou usando é um pincel normal de aplicar sombra, mas que me permite ter precisão para aplicar apenas na pálpebra móvel. Agora eu vou usar essa outra paleta da WC chamada Romance, na cor Desire, para poder fazer o esfumado desse olho, tá bom? Para isso eu vou usar um pincel de esfumar de tamanho médio, bem fofinho, e vou fazendo movimentos circulares de ida e volta com essa sombra mais clara, para poder mesclar com essa sombra mais escura e a gente não ter nenhuma linha que divida as duas, tá bom? É um trabalho de paciência, de ir e voltar mesmo. E no finalzinho eu vou puxando essa sombra, saindo um pouquinho do olho e fazendo como se fosse um formato de V, para poder deixar esse olho mais no formato de gatinho. E como vocês podem ver, eu vou sempre comparando os dois olhos para ver se tá ficando igual. E é um trabalho de paciência, vou voltando com a sombra, às vezes aplico um pouquinho mais quando eu vejo que a transição ainda não tá perfeita. E é o que eu falei antes, fazer esfumado é um trabalho de paciência para ficar bem bonito e realmente você não vê a transição entre... Daí, para dar o acabamento, eu sempre gosto de voltar com o pincel de esfumar mais gordinho, sem nenhum produto, só dando esse acabamento final na sombra para ficar um degradê bem bonito. Esse aí tá sujo, mas é porque eu já tinha passado no outro olho, ok? Eu não aplico produto. Voltei de novo com aquela primeira sombra que a gente tinha passado, só pra dar um tchan mais no olhar, pra deixar um pouquinho mais escuro mesmo. E vou finalizar de novo com aquele pincel que eu falei pra vocês, que eu dou o retoque final, olha, sem nenhum produto, só em movimento de vai e vem, pra deixar o esfumado bem bonito e com acabamento bem feito. Feito isso, eu vou vir com um lápis castanho escuro e vou passar rente a linha d'água nessa parte inferior dos olhos e levar até quase o comecinho do meu olho. Chegando aí, a gente vai fazer uma linhazinha, como se fosse para abrir esse olhar, tá? Como se o olho fosse maior. E como vocês podem ver, eu seguro o nariz para deixar a pele mais lisinha e ficar mais fácil de deslizar o pincel. Volto com essa esponjinha de um outro pincel que eu tenho, que eu gosto de usar para esfumar quando o meu contorno é cremoso, né? Ou na verdade a sombra é cremosa. E vou juntando com esse finalzinho que a gente tem da sombra normal. Para dar o acabamento, eu vou voltar com aquela mesma paleta que a gente estava usando antes, com a mesma primeira cor escura, um pincel de precisão, e vou aplicando exatamente aí nessa linha que a gente desenhou antes com o lápis. Isso ajuda a fixar e ajuda também na hora de desenhar. Se você fosse fazer diretamente com o pincel, possivelmente seria mais difícil, tá? Então é por isso que eu aplico primeiro o pincel e depois eu passo a sombra igualando os tons. Eu volto agora com esse pincel lápis para poder esfumar essa sombra, né, em pó. E eu gosto de usar ele para esfumar e igualando tudo. Bom, agora vem a hora do delineador. E eu vou usar esse delineador em gel, porque eu perdi, na verdade, meu delineador em caneta, que eu acho mais prático de usar. E a gente vai sempre aplicando do meio do olho, trazendo para o começo, porque aí a gente garante que já tem menos produto e fica mais fácil de trabalhar. Como ele é em gel, eu vou aplicar também na linha d'água, como se fosse o lápis, e isso faz com que ele dure muito. Então fica aí a dica para quem quer fazer o lápis durar a noite toda. Bom, nessa parte agora eu vou puxando um pouquinho para o meio, né, o delineado, para poder fazer esse olho mais gatinho mesmo. E agora eu vou para a parte do final e vou conectando com esse lápis que eu tinha passado embaixo. Eu vou tentar fazer uma coisa bem dramática e bem longa, um delineado bem longo, justamente porque a gente está fazendo uma felina, então é para dar esse... Agora eu vou usar essa minha sombra dourada líquida e vou fazendo o desenho do que vão ser as nossas manchinhas na felina. Elas não precisam ser redondas, elas não precisam ter um formato definido, inclusive é melhor que não tenham, para deixar bem natural. Então assim, deixa a mão solta e vai desenhando. Eu vou fazer exatamente em cima desse contorno que a gente já tinha.
Então na testa e trazendo assim para as bochechas até perto da boca. Eu vou usar agora um pincel bem fininho e tinta preta para a gente poder contornar todas essas manchinhas que a gente tem. E a dica que eu deixo aqui é realmente você deixar sempre uma partezinha aberta. Vocês podem ver que eu contorno, mas eu não fecho todo. Bom, meninas, eu acho que essa é a dica principal para deixar essas pintinhas bem reais e o mais parecidas possível com de uma onça de verdade. Eu resolvi não acelerar e deixar para vocês bem no detalhe, para vocês poderem ver exatamente como eu tô fazendo cada uma delas, tá bom? Pro nariz, eu vou voltar com o delineador preto que eu tinha usado em gel antes e vou fazer um triângulo invertido aí bem na pontinha. Não precisa ser muito grande para não deixar muito grosseiro. Você também pode usar tinta preta se você não tiver delineador em gel ou se você se sentir mais confortável. Depois de fazer o desenho, eu vou preenchendo esse nariz com o delineador. Para dar a impressão da boca do felino, a gente vai fazer uma linha saindo aí do nariz e descendo retinho até o centro da sua boca. E quando chegar nessa partezinha que a gente chama de arco do cupido, você vai acompanhar o desenho natural da sua boca e no final, quando chegar ali bem no cantinho, você vai puxar como se o gatinho estivesse dando um sorriso. É uma linhazinha bem fininha, mas com a curvatura para cima. Não sei se ficou muito claro, mas dá para vocês verem aí. Daí depois é só voltar preenchendo toda essa parte superior da boca. Eu vou vir agora com essa sombra dourada, com bastante glitter da Primark, e vou aplicar em cima da sombra dourada que eu já tinha nas manchinhas, para dar ainda mais brilho e glamour para essa oncinha que a gente está fazendo. E vocês podem ver que vai fazer uma diferença bem legal, porque ela traz mais luz para essas manchinhas, então deixa o look bem mais legal. Volto com essa mesma sombra, passando a parte inferior dos meus lábios, para poder sumir um pouco com essa cor, mas ao mesmo tempo não deixar parecendo que a gente não tem a parte de baixo da boca, né? A ênfase mesmo é para ficar na parte preta. E como é carnaval e a gente pode se jogar no glitter, eu resolvi colocar essas 3 continhas ao lado de cada olho para dar um tchan a mais. E para finalizar esse look, eu sei, ufa, a gente vai fazer 3 pontinhos em formato de triângulo dos 2 lados da boca. E depois puxar aqueles 3 fiozinhos claros para arrematar esse look final. E aí, gostaram? Não esquece de deixar aí nos comentários se vocês preferiram um tutorial assim narrado ou comigo explicando a maquiagem ao mesmo tempo, ok? Beijo!